gente vai falar hoje da escola da burocracia, ou, de acordo com a denominação do PLT de vocês, o modelo burocrático das organizações. Então, esse se encontra no capítulo 8, na página 131, se eu não me engano. Tá? A palavra, antes de eu entrar na escola propriamente dita, eu queria discutir um pouquinho a palavra burocracia, inclusive já até surgiu a dúvida aqui. Pessoal, quando eu falo a palavra burocracia, o que é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Papel, demora. O que mais? Funcionário público, funcionário público. Quem mais? Cuidado para ter funcionário público na sala. E aí, galera, mais alguma coisa? Demora, papel, processos. Né? Então, uma coisa sempre complicada. Pessoal, então quando a gente usa essa palavrinha burocracia no dia a dia, a gente fala, todo mundo em geral usa a palavra burocracia, a gente está sempre se remetendo a isso, a processos lentos, a processos complicados, normalmente envolve muita papelada, né? Quero alugar um imóvel, você tem uma lista enorme de documentos que você tem que levantar, e tem que ir no cartório, tirar histórico daquilo, histórico daquilo. Aí você termina junto aqueles documentos, entrega todos, né? Aí demora lá uns 10 dias para responder. Volta e eles falam, olha, faltou uma assinatura na página 37. Olha, mas tá tudo certo, não faltou essa assinatura. Volta e processo. Aí você vai lá, assina aqueles morrer, entrega de novo, e aí toda aquela demora novamente. Então assim, a gente normalmente chama isso de burocracia. Né? Eu acho que talvez a melhor palavra para que todo mundo associe, normalmente, é papelada. Né? Muita papelada com estimulação. Vocês acham que dentro das organizações existe esse tipo de burocracia? Com certeza. Com certeza. O pessoal até citou o funcionalismo público. Né? Se você pegar qualquer órgão público, existe um nível de papelada muito grande. Agora, antes da gente entrar na escola, uma pergunta oposta. E vocês acham que existem organizações que não têm papelada? Não. Ou que tem muito pouco papelada? Muito pouco. Alguém já trabalhou em empresa familiar aqui? 2, 3 funcionários dentro da empresa só? Que tipo de papelada que existe numa padaria? No balcão? Anota, né? O papelzinho, escreve lá, 2,50. Você comprou uma xícara mais cara isso aí, né? Comprou uma xícara de 2,50, o cara anota o papelzinho, você leva no caixa, o cara pega o papelzinho, joga no lixo e você paga pra ele, não é mais ou menos assim? Vocês acham que pode fazer falta papelada de vez em quando? Pessoal, quem trabalha em empresa familiar tem certeza que sente muita falta de papelada. Tá? Então a gente tem dois extremos aí, né? A gente tem o caso onde é papelada demais e o caso onde é papelada de menos. Só que agora tudo isso que a gente falou eu quero que vocês esqueçam. Porque isso é burocracia no senso comum. Isso é qualquer pessoa, né? Vocês mesmos vieram até aqui no curso, no primeiro semestre, ainda tem essa folga. Até aqui é isso que era burocracia. Agora eu quero colocar uma visão um pouquinho diferente para vocês. Não é minha, é uma visão de um sociólogo chamado Max Weber. Essa é a pronúncia correta do nome dele. Max Weber, ou Max Weber, pode falar também. Max Weber, pessoal, era um sociólogo alemão que definiu um modelo burocrático de organizações. Só que o conceito que ele usou para burocrático é diferente do conceito de burocracia que a gente usa no dia a dia. Tá? Então, agora, por isso que eu pedi para vocês esquecerem. Agora, o que a gente falar de burocracia, eu não quero que vocês olhem para processos lentos, demorados e papeladas. Tá? Eu quero que vocês tenham a visão que o Max Weber colocou em relação às organizações. Pessoal, o livro dele, o Max Weber, foi escrito na década de 30. E nesse livro ele comentou sobre uma situação real da época em que não existia registros de informações nas organizações. Inclusive, tanto não existiam registros, como na década de 30 ainda nem existiam leis que regiam como funcionava o país, ou como funcionavam as organizações. As corporações, que é a forma moderna, capitalista de organização, foram surgir no começo do século XXI, do século XX. Então até lá a gente não tinha registro nenhum. Consolidação das leis do trabalho no Brasil, 1934. Ou seja, quem trabalhava até esse período não tinha lei nenhuma que defendia o trabalhador. Bom, dali para frente foi o contrário, né? A lei defende mais o trabalhador que a empresa, mas pelo menos existia uma. Então, o Max Weber escreveu o livro dele num período onde a própria sociedade moderna, já capitalista, com indústrias, com grandes organizações, estava também se estruturando e se organizando. E o Max Weber defendeu, dentro do modelo burocrático das organizações,
que essas organizações precisavam se organizar. Então, quando ele falar de modelo burocrático por burocracia, eu não quero que vocês pensem na papelada demorada, mas eu quero que vocês pensem no papel. Mas não o papel físico, que tem que passar daqui para lá, mas o papel no sentido de organização. Quem nunca entrou numa empresa, primeiro emprego, você está começando o trabalho, você chega no primeiro dia, e o seu chefe olha para você e fala, olha, você está entrando aqui na empresa, seu lugar é esse, tal, aí você senta na mesa, e agora? O que eu faço? Aí vem uma tinochela lá para nós, ou seja, não tem nada definido quanto a qual é o seu papel dentro daquela organização. E o que o Max Weber defende no modelo burocrático é que uma organização não tem como funcionar se não existir esse papel, esse documento, que diz o que você deve fazer, que diz como você deve fazer, que diz quem vai cobrar de você esse resultado. Então a ideia do modelo burocrático é que a empresa que não possui regras não funciona, não vai para frente. Por isso que eu gosto de dar o exemplo da empresa familiar. A padaria vai ser sempre aquela padaria. Ah, não, mas tem a padaria que hoje virou uma multinacional em referência. Eu garanto para vocês que tem um sistema de controle. O cara sabe quanto ele vende, o que ele vende, dentre o que ele vende, o que vende mais, o que vende menos, qual é a margem de lucro que ele tem. Tudo isso é organização. Tudo isso é documentação. Se você não registrar essas informações, você não tem acesso ao controle. Então a ideia por trás da burocracia é isso. A organização que não possui regras não funciona. E aí vou levantar alguns tópicos para a gente desenvolver o assunto. Então, a ideia do Max Weber começou, como ele era um sociólogo, o sociólogo estuda as interações humanas no que diz respeito à parte social. Então, a partir do que o ser humano começou a se consolidar em uma sociedade, onde existia relacionamento entre as pessoas, o Max Weber disse que esses relacionamentos eram sempre moldados por uma rede formal. E que na organização, principalmente, existia a importância dessa palavra formal ou formalidade. Né? Então, por que o órgão público, pessoal, vou lançar uma pergunta então, por que o órgão público tem tanto processo, é tão demorado, tem tanta papelada? Assim, sem olhar o lado negativo, qual é o foco? Por que dessa papelada toda? Conferência, prestação de contas, prestação de contas com a sociedade, conferência das informações. Gente, alguém já trabalhou em cartório? Tem uma experiência ou visitou muito o cartório? Eu trabalhei muito tempo em imobiliária. E a imobiliária está totalmente vinculada ao cartório. Se vocês entrarem no cartório e forem na parte de registro de imóveis, vocês vão ver um livro aproximadamente desse tamanho. Eu não estou brincando, é desse tamanho mesmo. Cada página do livro você tem que virar com as duas mãos. E se você fechar um livro de uma vez só, você mata o setor inteiro de tossir, de alergia. É tanto pó dele. Mas por que, pessoal? Porque o cartório, no caso, o registro de imóveis, serve para todos os registros, mas no caso específico de imóveis, de registro de imóveis, é ele que diz que aonde eu estou pisando agora pertence à UNIDERP, ao Centro de Ensino Superior. Então o que acontece? Ele tem que fazer um registro de cada metro quadrado dessa cidade. Pessoal, Campo Grande é uma cidade enorme, cresce a cada ano. Imagina ter um lugar, no caso são três, que a gente tem as subscrições, né? Tem circunscrições, obrigado. A gente tem as três circunscrições que regem a cidade. Mas ainda assim é espaço pra caramba, é metro quadrado pra caramba. Então o cartório que é responsável por controlar tudo isso. E se de repente alguém chegar e falar assim, não, esse lugar aqui é meu. O cartório tem que ter a informação real. Então assim, o nível de papelada, de documento, de certidão que você tem que emitir é tão grande porque a quantidade de informação a ser controlada é muito grande também. Obviamente, pessoal, tem cartórios que estão se automatizando, estão informatizados. Não sei se vocês conhecem o cartório do sétimo ofício, aqui em novembro. Extremamente automatizado. Né? Muitas das coisas que você precisa fazer lá, está tudo no sistema. O pessoal chega lá, digita, você precisa reconhecer uma firma, digita seu CPF, já aparece seu cartãozinho escaneado com suas 3 assinaturas, já confirma os documentos, já emite a etiqueta e já coloca, só precisa que o cara, que o escrivão assine, que aí também é obrigação legal. Mas muito do trabalho já está totalmente automatizado. Tá? Então, essa ideia de muita informação é exatamente, desculpa, essa ideia de muita papelada é exatamente por isso que tem muita informação. Tá? Olhando o lado positivo, claro que a gente tem o lado negativo, a gente vai falar dele mais pra frente.